Esta celebração eucarística vai ser aplicada por alma José Manuel da Costa Nunes e seu pai, José Carlos Menezes Rocha, João Cota Rebelo, Maria Amélia Costa, José Coelho e esposa, José Martins e seu irmão João Martins, José Nunes Lopes Pires e esposa Maria das Mercedes Gonçalves Coelho e Mário Alberto Rocha Mendes, José Aldino Costa e irmã Maria Paulina, Maria de Luz Freitas, João Correia Nunes e familiares juntos, Rosa da Conceição Vieira e marido José Machado Fagundes, e pelas almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam bem-vindos, irmãos, a esta celebração. Hoje não temos o grupo coral connosco, e ele vai animar logo às 8 horas da noite a Eucaristia da novena de Nossa Senhora dos Milagres, que está a celebrar na Serreta. A Igreja hoje celebra o 23º domingo do tempo comum. Entre os vários temas possíveis que nós podemos refletir a partir das leituras, nós vamos fazer uma reflexão sobre a verdadeira liberdade, a liberdade de filhos de Deus, especialmente a partir da segunda leitura, que é de São Paulo a Filémon, a epístola mais pequena do apóstolo. Vamos então preparar-nos para louvarmos o Senhor uma vez mais e darmos graças, para escutarmos a sua palavra que alimenta a nossa fé e para nos alimentarmos do pão da Eucaristia que faz comunhão, quer dizer que nos une profundamente a Jesus Cristo e uns aos outros. Preparemos, pois, para celebrar o melhor possível estes mistérios. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Cristo, vieste chamar os pecadores, Cristo, misericórdia. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz da terra aos homens programados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da Sabedoria. Qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode sondar as intenções do Senhor? Os pensamentos dos mortais são mesquinhos e inseguras as nossas reflexões, porque o corpo corruptível deprime a alma e a morada terrestre oprime o espírito que pensa.
Mal podemos compreender o que está sobre a terra e com dificuldade encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem poderá então descobrir o que há nos céus? Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos desígnios, se vós não lhes dais a sabedoria e não lhes enviais o vosso Espírito Santo? Deste modo foi corrigido o procedimento dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Vós reduzis o homem ao pó da terra e dizeis: voltai, filhos de Adão. 1000 anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Vós os arrebatais como um sonho, como a erva que de manhã reverdece. De manhã floresce e viceja, à tarde ela murcha e seca. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Filão. Caríssimo, eu, Paulo, prisioneiro por amor de Cristo, rogo-te por este meu filho, Onésimo, que eu gerei na prisão. Mando-o de volta para ti, como se fosse o meu próprio coração. Quisera conservá-lo junto de mim, para que me servisse em teu lugar. Enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que a tua boa ação não parecesse forçada, mas feita de livre vontade. Talvez ele se tenha afastado de ti durante algum tempo, a fim de o recuperares para sempre. Não já como escravo, mas muito melhor do que escravo, como irmão muito querido. É isto que ele é para mim, e muito mais para ti, não só pela natureza, mas também aos olhos do Senhor. Se me consideras teu amigo, recebe-o como a mim próprio. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Fazei brilhar sobre mim, Senhor, a luz do vosso rosto e ensinai-me os vossos mandamentos. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem ter comigo sem me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós que, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir
e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Do Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Neste texto do Evangelho, a palavra de Deus apresenta-nos as condições para nós sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. O seu seguimento exige uma atitude radical, em que nós pomos em primeiro lugar Deus e a sua justiça. Como dizia Jesus Cristo numa passagem do Evangelho: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais se vos será dado por acréscimo. Mas este seguimento de Jesus Cristo passa pela cruz que nós temos que carregar todos os dias. Nós temos na vida, como sabeis, deveres a cumprir, e o cumprimento dos nossos deveres em todos os aspectos da nossa vida não é fácil e exige de nós esforço para, de facto, podermos cumpri-los segundo a vontade de Deus. Como eu disse no princípio desta Eucaristia, a partir da carta de São Paulo a Filémon, vou fazer uma pequena reflexão sobre a verdadeira liberdade. Mas uma pequena explicação antes sobre esta epístola de Paulo, que é precisamente a sua epístola mais pequena das 3 epístolas que ele escreveu. Paulo tinha, quando estava em prisão domiciliar em Roma, tinha convertido e instruído no Evangelho, tinha batizado Onésimo. Onésimo, que era um escravo pertencente a um senhor chamado Filémon, que tinha fugido do seu senhor e que tinha ido à procura de Paulo. Como havia direito do senhor sobre o seu escravo, Paulo resolveu reenviá-lo ao seu senhor e manda uma carta de recomendação, dizendo que ele talvez se tivesse afastado de Filémon durante algum tempo, a fim de Filémon o poder recuperar para sempre, não já como escravo, mas muito melhor do que escravo, como irmão muito querido. É isto que ele é para mim, e muito mais para ti, não só pela natureza, mas também aos olhos do Senhor. Ora, para nós entendermos a verdadeira liberdade, precisamos perceber que nós somos todos filhos de Deus. E sendo todos filhos de Deus, quer dizer que somos irmãos uns dos outros. E somos verdadeiramente livres quando respeitamos a liberdade dos nossos irmãos, considerando a liberdade dos outros, considerando-os como irmãos. Mas vejamos, segundo um autor, em que é que consiste a verdadeira liberdade. Em primeiro lugar, podemos dizer que ela consiste na faculdade que o ser humano tem para escolher os meios mais aptos para conseguir o seu verdadeiro fim. Liberdade é uma nobre, consciente e livre sujeição à lei para melhor conseguir o fim da vida, que é o bem, isto é, Deus. Liberdade, como disse o Papa Paulo VI, é a faculdade que o homem tem de agir sem nenhuma classe de coação, interna ou externa, na escolha e na execução dos seus próprios atos. Podemos dizer também que a liberdade consiste na capacidade para o bem.
Nunca pode ser liberdade a capacidade para o mal. Quando nós fazemos o mal ou escolhemos o mal em vez do bem, não estamos a ser verdadeiramente livres. Estamos a ser escravos das nossas paixões, das nossas emoções, das modas ou daquilo que agora se diz como mais politicamente correto. Enfim, deixamos levar pelos outros ou deixamos levar ao sabor dos nossos apetites ou até mesmo conforme a publicidade. É que o ser humano, por sua própria natureza, procura a verdade, o bem e o belo. E quando não é assim, estamos de facto a ser escravos de alguma coisa. Liberdade é, pois, a faculdade da vontade de se dirigir e determinar para o bem, sem que se afaste dele pelo instinto, as emoções, as paixões, o influxo dos outros. Uma outra espécie de liberdade da verdadeira liberdade, é a faculdade que nos assemelha a Deus. Deus é inteiramente livre, precisamente porque o seu agir está perfeitamente identificado com a lei eterna que é Ele mesmo. Cristo, enquanto homem, foi livre. Apesar disso, sujeitou-se sempre, não à força, mas livre e alegremente à vontade do Pai. Dizia ele: o meu alimento é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ou eu vim para fazer a vossa vontade, ó Deus. Feito obediente até à morte e morte de cruz, como diz São Paulo na carta aos Filipenses. Finalmente podemos dizer que a verdadeira liberdade é a liberdade dos filhos de Deus, que Cristo nos trouxe. Isto é, a verdadeira liberdade, a liberdade cristã, liberdade que nos faz renunciar ao pecado e ao mal. Ninguém pode negar que sempre existirá uma certa tensão entre a lei e a liberdade, entre a soberania divina e a autonomia humana. A revelação também não nos desvenda este mistério, mas uma coisa é certa: a graça de Deus e o livre-arbítrio do homem são necessários para a salvação. Quer dizer, todos nós recebemos de Deus a graça suficiente para nos salvarmos. E como diz Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não te salva sem ti. Portanto, Deus concede-nos a graça suficiente, mas é preciso que nós queiramos, que nós aceitemos essa graça e que nós nos esforcemos por a tornar eficaz. O mistério continua de pé, mas Deus tem o segredo de saber inclinar o nosso coração, sem o violentar, e de nos levar a Ele sem forçar o nosso livre-arbítrio. Nesta economia divina, a lei é o pedagogo que nos leva a Cristo. Fim da lei, única lei do cristão. E, a terminar, procuremos fazer uma ligação entre estas reflexões sobre a liberdade e a Eucaristia que nós celebramos e que somos sempre convidados a celebrar de forma festiva em cada domingo, em cada dia do Senhor. Na celebração eucarística podemos ver claramente o sentido da nossa liberdade. Ela é o sinal sensível de que conseguimos a liberdade dos filhos de Deus, pois somos admitidos a participar no banquete da família, que é a Eucaristia. E a Eucaristia dá-nos a força para nos submetermos alegremente à lei de Cristo, sem nenhuma classe de alienações, mas com plena consciência de estarmos a assimilar-nos a Cristo, que foi livre e, apesar disso, submeteu-se em tudo à vontade do Pai, como dissemos há momentos. A Eucaristia faz-nos cada dia mais filhos e mais irmãos uns dos outros e, portanto, mais livres perante Deus. Que assim seja.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, ninguém pode sondar as misteriosas intenções do Senhor. Como discípulos de Cristo, façamos das nossas preces uma oração universal e peçamos confiadamente: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela Santa Igreja Católica e por todos os seus filhos, pelos que procuram a Cristo noutras comunidades e por todos os irmãos sinceros que ainda não o conhecem, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão, pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza e castidade e pelos que tomam a sua cruz e o seguem, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos homens preocupados com a justiça, pelos que se consagram à investigação da verdade e pelos que têm de fazer escolhas decisivas, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que vivem subcarregados de trabalho, pelos que procuram um amigo que os acolha e pelos casais cristãos em dificuldade, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que entre nós estão mais tristes e pelas nossas próprias famílias e pelos que mais precisam da vossa oração, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos, ajudai-nos a olhar para o vosso Filho, que levando a sua cruz, nos abriu já o caminho da vida. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade.
fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Sejamos participantes da verdade de Cristo, que se viva o Senhor da nossa vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos na vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tiraste o remédio para vencer a morte. E da nossa ruína, abriste o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Ora vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano Helder e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, José Manuel Costa Nunes e seu pai, José Carlos Menezes Rocha, João Cota Rebelo, Maria Amélia Toste, José Coelho e esposa, José Martins e seu irmão Manuel Martins, José Nunes Lopes Pires, esposa Maria das Mercês Gonçalves Coelho e Mário Alberto Rocha Mendes, José Aldir Costa e sua irmã Maria Paulina, Maria de Lourdes Freitas e Maria de João Correia Nunes e familiares defuntos, Rosa da Conceição Vieira e marido José Machado Fagundes, a quem chamardes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo homem de parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho que mereçamos participar da sua vida imortal.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como sabeis, 2 a 8 dias celebra-se na Serreta a festa de Nossa Senhora dos Milagres. A missa solene será às 4 horas da tarde, seguida de procissão. Desde a passada sexta-feira e até ao dia da festa, estão a decorrer as novenas de preparação com missa e pregação às 8 horas da tarde. Durante a semana também haverá o serviço de confissões entre as 6 e as 8 horas da tarde. O programa detalhado da festa está afixado à porta desta igreja. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz e o Senhor vos acompanhe